Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Encha-me de ti, Senhor. Irmã Isabel, cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Quero andar em tua presença, ó meu Cristo. A minha alma está cansada e aflita. Santifica a minha vida e me faz vaso novo, para que eu possa então te adorar. Quero andar em tua presença, ó meu Cristo. A minha alma está cansada e aflita. Santifica minha vida e me faz vaso novo, para que eu possa então te adorar. Encha-me de ti, Senhor, me dá paz interior, me faz descansar em ti. Refrigera meu coração, sopra em mim o teu fôlego, me faz renascer em ti. Quero
faz renascer em ti. A Igreja do Deus vivo é edificada na estatura do homem perfeito, da ciência de Cristo. Quando se fala a Igreja do Deus vivo, irmãos ouvintes, não se trata de uma organização religiosa, tradicional, mais antiga, mais nova. Não se trata disto. A Igreja do Deus vivo se trata de um organismo e não de uma organização. Ela compreende exatamente o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, composta de membros espalhados por toda a terra. E por isto, sendo a Igreja do Deus vivo, formando este corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. E nós vamos admirar uma coisa agora. A combinação das Escrituras encontradas na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, formando uma pirâmide, a estatura do varão perfeito. 7 características do Deus vivo: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E isso é coroado com a pedra de coroa, a pedra angular, o amor ágape, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o fato curioso nos leva a perguntar: Pedro foi conhecer as pirâmides? São Pedro esteve lá? O santo apóstolo saiu de sua terra e foi até ali conhecer as pirâmides do Egito? O que nos consta, não. Pedro foi um apóstolo para os judeus, para a igreja da circuncisão. Muito embora ele tenha sido usado pelo Espírito Santo para a igreja gentia também, em suas cartas, no ensinamento correto apostólico das doutrinas bases, ou doutrinas base fundamental da igreja, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro nunca foi em Roma. Pedro não.
É uma mentira dizer que São Pedro subiu aqueles degraus e deixou marcas de seus pés ali em Roma. Segundo a história, ele nunca foi lá. São Paulo foi, sim. São Paulo foi, como todos sabemos, a maneira que ele foi e como foi o seu fim. Um próprio padre escreveu: o machado brilhava sob a luz, os raios do sol, antes de ser ofuscado pelo sangue do santo. Então, é coincidência? Não. O mesmo Espírito Santo que guiou, através da palavra falada, a construção das pirâmides, coisa que deixa a ciência moderna boquiaberta. Como puderam construir aquilo quando não existe guindaste para levantar aquelas pedras? Então, nós temos nas pirâmides uma Bíblia sagrada. Uma frase da Bíblia deixa todo homem inexcusável diante de Deus. A Bíblia de Eva era esta: não comerás. Essa era a Bíblia de Eva, essa era a Bíblia de Adão. Não comerás. O dia em que comerdes, certamente morrerás. Está escrito em Gênesis. Era a Bíblia que eles tinham. Isso compreendia todos os 66 livros da Bíblia Sagrada que temos. A quem mais é dado, mais é exigido. Mas voltemos à coincidência? Não. A esse encaixe de Deus, a essa programação de Deus. O mundo está inexcusável. Lá estão 7 degraus dentro daquela pirâmide. E quando se chegava no 7º, então é quando se via o rei. E ninguém pode, definitivamente, ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se não subir estes 7 degraus. Relacionados por São Pedro, formando esta pirâmide de virtudes através das 7 eras da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada era evidenciou uma virtude desta. A primeira teria que ser a fé, realmente, porque isso se trata do fundamento. E diz respeito a toda a Igreja durante todas as eras. Essa pirâmide traçada por São Pedro não foi simplesmente, nem tampouco somente, para os da circuncisão. Sim, circuncidados de coração. Circuncidados de alma, de espírito, pelo Espírito Santo. Então, as cartas de São Pedro não tiveram a ver somente com a Igreja de Jerusalém. Uma vez que se tratava da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que era uma indicação para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo que estava em Jerusalém, então aquilo era para todo o mundo.
como as cartas de São Paulo aos gentios, era também para os de Jerusalém. Ele próprio observou isso, que seja lida na igreja de Jerusalém. Então é para nós, é para você, tanto as de São Pedro, quanto as de São Paulo, quanto as de São João, quanto a de Tiago, aquele capítulozinho único de São Judas. Cartas endereçadas aos santos, não aos ídolos, às imagens, mas endereçadas à igreja, aos santos que estavam em tal e tal e tal lugar. Agora, estas virtudes são em ordem progressiva. Ficou muito bem traçado pelo Espírito Santo, através do profeta desta era. Esse quadro da pirâmide com estas 7 virtudes. Vimos a evidência disto, a força e do poder na segunda era. Logo temos a ciência de Deus na terceira era. Temos a temperança de nosso Senhor Jesus Cristo na quarta era. Logo a paciência do Senhor Jesus na quinta era, que foi a era de Lutero. Em seguida, aquela que é da piedade, que foi com Wesley. E por último, a do amor fraternal, que é Laodiceia, com Elias, William Branham. Ora, que maravilha! Isso não se trata de uma conjectura teológica. Isso se trata realmente de uma evidência do Espírito Santo que vem sendo comprovada durante esses séculos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e do ministério pessoal de seus apóstolos. Tudo aquilo deveria permanecer como eles ensinaram, como eles estabeleceram. E isso correu bem. Foi até Roma. A igreja de Roma foi cheia do Espírito Santo. Isto até 325 anos depois deles. Mas nisto aí nós vemos o lírio dando o seu perfume, oferecendo a sua virtude, construindo através destas eras aquela virtude operada através daqueles cristãos genuínos, formando aquela ponte de sangue. Eles não foram egoístas, como o lírio não é egoísta. E estas pontes de sangue foram construídas através da fé, mostrando virtude. Essa virtude deve ser acrescentada a este fundamento. E você não pode pôr um fundamento que os apóstolos não puseram. Aí está o seu curso de teologia. Aí está o seu ensinamento apostólico. Você não pode pôr outro fundamento. Se a sua obra for de palha, ela vai queimar. Ela tem que chegar a ser de ouro, para suportar o fogo, saindo apenas as escórias, e mesmo as boas coisas, como ferro, chumbo, bronze e outras coisas. Tem que haver virtude. Aí então você vê através dessa virtude, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 4. Em nenhuma maneira, antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. E fora desse fundamento, tudo é mentira. A mentira religiosa
é uma falsificação da verdade cristã, da verdade apostólica. Afinal de contas, o que é mentira é uma perversão da verdade. O que é uma falsa nota do dinheiro, da moeda, é uma perversão da verdadeira. Caso contrário, não lesaria, não enganaria, não seria crime. Agora sim. Agora você pode acrescentar ciência. Se você vai ler esta segunda carta de São Pedro, capítulo 1, você vai ver isto. Fé, virtude, ciência, sabedoria, ciência de Deus. Liga isso com 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 2. Somente. E veja como isso casa. Como esses ministérios foram casados. Homens que viveram separados uns dos outros até por 1500 anos. Quando foi escrito, tudo combinou. Tudo casou, tudo deu certo, tudo está sobre o mesmo fundamento. Quem constrói na areia é o iníquo, é o imprudente, por isso tem caído sob as tempestades que têm vindo, tempestades de espíritos religiosos, de comércio religioso, de música do inferno, sendo atribuída ao Senhor Jesus Cristo. Aí agora, pense nessa ciência suprema. E vamos à realidade que São Pedro mostra ali. Que aquele em quem não habita estas coisas é cego. A igreja que não é construída sob estas bases é cega. Não temos que afetar a nenhuma pessoa, a nenhum ser humano. É difícil você combater o fumo e o fumante não sentir-se ofendido. Combater o álcool, a bebida alcoólica e o alcoólatra não sentir-se ofendido. Mas as pessoas são boas, porém os sistemas têm as escravizado, têm cegado seus olhos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Jesus abriu os olhos de um cego chamado Bartimeu, e de tantos outros, Ele tem aberto os nossos olhos espirituais para vermos estas grandezas divinas, propostas para a sua igreja, para o seu povo, para você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Os sinos a vibrar no além
o teu vigor em Cristo renovar, pois a dor terrível transforma em gozar. Não é segredo o que Deus faz, como fez por outros, fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. A noite não existirá, pois andarás com Deus em halos de luz, nos caminhos teus. Nenhum poder te vencerá, andando com Jesus. Crê em tal promessa,